Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria começar a falar agora sobre um assunto muito importante. Vamos fazer uma série de estudos, podcasts acerca de oração. Porque esse tema é muito importante, esse tema é fundamental. Eu não canso de repetir que a oração é a chave da vitória. Isso parece um jargão, mas na verdade isso é eficiente. As pessoas precisam aprender a orar e a deixar o seu coração descansado em Deus. Então, por isso eu peço a você que coloque o seu fone de ouvido, onde você estiver, se puder ouvir com alguém aí que vai edificar o coração dele também, que o Senhor Jesus Cristo possa, na sua soberania, abençoar a vida de cada um de vocês. Então eu queria falar sobre oração. A questão da oração é tão importante que eu queria pegar primeiramente o exemplo do nosso grande mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Lucas, no terceiro capítulo, no verso 21, fala o seguinte: Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Irmãos, já pararam para pensar que esse evento maravilhoso, magnífico, ele ocorreu enquanto Jesus orava? Irmãos, eu queria que você lembrasse de Lucas capítulo 5, no verso 16, Jesus tinha acabado de curar um leproso. Ele limpou um leproso. E aí, o que acontece? Aquele leproso falou: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus falou: sim, quero, fique limpo. E logo depois desse evento, Jesus vai acontecer uma coisa, diz assim, que as multidões, as grandes multidões, se afluíam para ouvir Jesus pregar e para serem curadas das suas enfermidades. Verso 16, olha, Lucas 5,16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus orava constantemente. No próximo capítulo de Lucas, no capítulo 6, está escrito assim: naqueles dias, o verso 12, naqueles dias, quando Jesus tinha acabado de curar um homem da mão ressequida, e aí a Bíblia fala que alguns homens se encheram de furor porque Jesus havia curado esse homem no sábado. E aí o que vai acontecer? A Bíblia diz: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa! Lucas capítulo 6, verso 12. Jesus passou a noite orando a Deus. Muitas vezes nós não temos noção da importância da oração e aí nós percebemos que Jesus chama os seus discípulos para orar com ele e aí aqueles discípulos começam a dormir e Jesus chama a atenção deles e fala assim: mas vocês não puderam passar nenhuma hora comigo, uma hora de oração. Jesus está nos chamando a atenção porque existem circunstâncias, irmãos, que 5 minutos nós achamos que é muito. Aqueles discípulos, com uma hora, Jesus estava repreendendo eles. Nem por uma hora sequer vocês puderam orar comigo. Já pararam para pensar se você tem tirado pelo menos uma hora por mês, para orar? Será que você tem tirado uma hora por semana para orar? Sabe, nós precisamos parar para pensar nisso. Como que está a nossa vida? Sobre discernimento espiritual, como é que nós vamos ter discernimento se nós não temos uma vida de comunicação com Deus? No capítulo 9 de Lucas, eu estou usando todas as referências de Lucas, no verso 18, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes. E aí, diz assim, e aconteceu o quê? Enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou, olha o que ele pergunta para os seus discípulos. Irmãos, Jesus perguntou para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus.
Tu és o Cristo. Aquela declaração de Pedro, o Filho do Deus vivo. Então aqui em João capítulo 6, Jesus tinha dado uma palavra que alguns consideraram dura, e diante disso diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? No verso 68, João 6, 68, diz assim, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Irmãos, esse é o Jesus que estava ali com os discípulos, e é o Jesus que vai dizer para nós a mesma coisa, que ele, assim como ele estava com os discípulos, ele fala aqui no verso 20, o último verso de Mateus, Mateus 28, verso 20, ele conclui dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esse é o nosso Jesus. Então, o mesmo Jesus que estava ali com os discípulos ali naquele momento, é o Jesus que está conosco, que somos os discípulos nos dias de hoje. O Martinho Lutero costumava dizer uma frase que é o seguinte, a oração é a coisa mais importante da minha vida. Quando eu negligencio a oração por um dia sequer, eu perco grande parte do fogo da fé. Já parou para pensar nisso? Que quando nós negligenciamos um dia de oração, a gente vai se apagando aos pouquinhos. A gente começa a perder um pouco do brilho que nós temos, da chama acesa no nosso coração. Eu queria fazer um comentário para vocês acerca de um texto que está em Malaquias capítulo 1, no verso 8. Fala assim, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como ofertas, também vocês não veem mal algum. Tentem oferecer de presente para o governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele atenderá a vocês? Você já parou para pensar como que a oração é uma coisa séria? A oração é uma coisa tão importante. É muito mais importante do que ser convidado para participar de uma reunião com os maiores presidentes dos maiores países do mundo, os maiores reis que já existiram no passado, no presente. E a pessoa mais poderosa desse mundo não chega nem perto da glória daquele que quer falar conosco em particular. Certamente, se você recebesse um convite de alguém, dessas pessoas famosas, ricas, poderosas, como se dizem, você se sentiria incrivelmente honrado. Claro, você iria se preparar da melhor maneira para ser apresentável, a sua roupa, a sua maneira de falar. Você ficaria na expectativa dos dias, contando as horas para chegar diante daquele ou daquela pessoa que é tão importante, que representaria um marco na sua vida, ter encontrado com tal pessoa. Certamente, se conseguisse uma foto, então isso faria toda a diferença para provar para todo mundo que você esteve diante daquela pessoa. A oração, ela tem que ser um momento de alegria, mas ela também tem que ser um encontro sério com Deus. Você está se aproximando do trono da graça para suplicar a misericórdia de Deus, e isso tem que ser levado em conta com reverência e temor. Quando você observa Malaquias repreendendo os sacerdotes aqui por causa dos seus sacrifícios tortos, sacrifícios de animais aleijados, cegos, e eles não viam mal algum nisso, os sacerdotes não estavam desconsiderando, o povo estava fazendo errado, os sacerdotes não repreendiam, a nação toda estava roubando ao Senhor, estava oferecendo aquilo que não prestava. Cada um dos obreiros nesse país são responsáveis pela situação atual da igreja e precisam despertar urgentemente. Você já parou para pensar que Jesus precisou morrer só para nos dar o privilégio de orar e ter acesso direto ao Santo dos Santos, ao trono do Pai? Nós temos acesso para falar com Deus e isso custou o sacrifício de Jesus na cruz. Foi derramado o sangue de Jesus para a gente poder hoje ter o privilégio
de não simplesmente entrar diante de um governador, de um rei, de um presidente, mas diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra. Não foram simplesmente os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, mas é o sangue de Jesus derramado na cruz que possibilitou a gente chegar diante do Senhor. Foi por causa do sangue de Jesus derramado na cruz que o véu se rasgou de alto a baixo. Se você não levar a sério a oração, você não está levando a sério a morte de Cristo. O Senhor não vai responder a oração que é feita como se você estivesse oferecendo um período com animais aleijados, animais cegos. Ofereça o seu melhor ao Senhor. Ofereça a sua primícia. E quando eu falo de primícia, eu estou falando de você tentar oferecer o seu melhor. Sabe, quando você vai acordar no seu dia, abra os seus olhos, Senhor, obrigado. Agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. A Bíblia diz que nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. Nós precisamos aprender a estar feliz, contentar. Ou seja, o que é contentar? Estar contente. Contentar com o que nós temos. Se nós não aprendermos a contentar com o que nós temos, nós jamais vamos contentar com coisa alguma. Precisamos saber que Deus cuida de nós e descansar no Senhor. Eu sei que pode parecer não ser uma tarefa fácil, mas é necessária. Só quando nós descansamos no Senhor é que nós realmente, legitimamente, estamos orando de verdade. Pare, de repente, pare nesse momento com aquelas orações repetitivas, aquelas orações que já ficaram assim marteladas na sua mente, que parece como colocar um CD para rodar e aquela música vai passando, vai passando, vai passando e vai repetindo. Dê chance para o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Sinta aquele momento que você está com Deus e deixe as palavras fluírem. Quando te faltar palavras, clame diante do Senhor, chore diante do Senhor, mas não seja mecânico diante do Senhor. Deixe o Senhor falar no seu coração. Eu sei que tem muitas pessoas que têm passado por momentos difíceis, por aflições, por dificuldades, e às vezes nós contamos para todo mundo, nós contamos para o nosso vizinho, contamos para os nossos parentes, nós contamos para os irmãos da igreja, nós contamos para todo mundo, nós só não contamos para quem realmente vai resolver a nossa situação, que é Deus. Conte para o Senhor a sua situação. Apresente a Ele as suas demandas, mas coloque sempre Ele como o Senhor da sua vida. Isso significa que quando Ele é Senhor, é Ele que manda e não você. Você tem direito sim de apresentar ao Senhor os seus desejos, os seus sonhos, tudo que você almeja, pode apresentar diante do Senhor, sejam conhecidas diante dele as vossas petições. Porém, você precisa sempre ter em mente que nós clamamos a Deus, mas nós estamos falando com Ele que é Deus, Ele é soberano. Significa que nós vamos orar e falar, seja feita a tua vontade. O próprio Cristo nos deixou um exemplo quando ele fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Irmãos, nós precisamos entender definitivamente que orar é falar com o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus não vai aceitar orações baratas, orações mecanizadas, orações repetitivas, decoradas, orações que falta sentimento. Deus não precisa das suas palavras. Ele já conhece antes de você falar o que Deus quer que você se derrame diante dele. Ele quer o seu sentimento, a sua oferta. Está relacionada com o seu culto verdadeiro e genuíno diante de Deus. Tenha relacionamento com Deus. Como que você quer ouvir a voz de Deus se você sequer fala com Ele? Fale com Deus, é um diálogo. A vida espiritual é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala contigo. Eu sei que esse é o primeiro vídeo que eu quero falar, o primeiro áudio, né, em estudo para você meditar. Feche os seus olhos. Se você puder ouvir esse áudio novamente, ouça com carinho, compartilhe com outros irmãos. Eu sei que vai ser bênção para muita gente. Essa maneira de fazer estudo pode ser que alguém não goste porque não é um vídeo, não está me acompanhando, assistindo, mas se a pessoa entender o propósito, entender que se ela ouvir, ela fechar os seus olhos e deixar Deus falar no coração dela, é algo que eu senti no coração de fazer porque eu sei que é necessário. Quiser baixar esse áudio, compartilha no seu WhatsApp, onde você quiser, compartilha no Telegram.
Os irmãos que talvez não conheçam o nosso trabalho, a gente tem um canal no YouTube, canal Curso Bíblico Online, Curso Bíblico Online no canal do YouTube, Curso Bíblico Online no Instagram e Curso Bíblico Online também é um canal no Telegram. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. A gente vai continuar fazendo alguns estudos como esses, importantíssimos, fundamentais para a vida e para a saúde da igreja e para você ter uma vida genuinamente vitoriosa. É claro que eu não podia deixar, depois de fazer um estudo sobre oração, de pedir a você uma coisa. Ore por nós. Ore pela minha vida, pastor Felipe Moraes. Ore pela vida do pastor Rafael Miquio, pelas nossas famílias, pelas nossas congregações, onde nós participamos, para que Deus nos dê saúde, nos dê sabedoria, abençoe nossas casas. Amém, meus irmãos? E nos dê sabedoria também para ensinar, para transmitir as experiências, para termos experiências com Deus e que aqueles projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração sejam frutíferos. Eu peço que você compartilhe esse estudo, sim, com outros irmãos. Vocês têm liberdade, se quiserem baixar e compartilhar com outros irmãos aí. Deus abençoe a vida de cada um. Um forte abraço. Até o próximo estudo, se Deus quiser.